O primeiro estágio é o pacto sem o conhecimento. Nessa primeira parte, a gente entende que o pai fez um péssimo negócio, de que o pai foi um péssimo pai. E aí a gente relaciona esse pai tá sendo a parte da nossa psique, que é o ânimos. O ânimos quando ele não tá fortalecido. É a parte do masculino que não tá fortalecido, que ele entrega o feminino, que aqui é representado pela donzela, e também pela macieira que ele tem no quintal, como se não fosse nada. E aí o que acontece? O diabo aparece e promete para ele uma vida muito mais tranquila, uma vida sem sacrifício. Ele tá tendo que se sacrificar para manter as coisas em casa, ele tá passando por um momento de dificuldade. Na hora que aparece essa personificação e fala, você não precisa mais trabalhar, eu vou te dar tudo aquilo que você precisa, ele topa na hora. Ainda que ele não conheça o que é que tá em jogo. Então, e ele não percebe também o que é que tá em jogo. E vem aqui essa representação falando da macieira, que é o feminino. A árvore é uma grande representação do feminino, porque ela tem as raízes que estão fazendo esse contato com o mundo subterrâneo, com o mundo da psique profunda, do aprofundamento do self, e ela tem a parte que viceja a céu aberto, a parte que dá frutos, a parte que é frutífera mesmo, que é capaz de dar coisas no mundo. Então ela representa o feminino muito forte. E quando ele topa fazer esse pacto com o diabo, ele tá dizendo, ele até fala pra mãe dela, né? Essa macieira, depois a gente planta outra. Então a macieira, ela já tá cheia de frutos, ela já tem toda a capacidade dela de vicejar, tá acontecendo, mas ele não é capaz de reconhecer isso. E ânimos ferido, essa parte de dentro de nós, masculina, que não consegue fazer o intercâmbio entre o que é importante na minha vida profunda e o mundo objetivo, quando essa parte está quebrada, ela entrega o que tem de profundo como se não fosse nada. E essa é a representação do pai aqui dentro dessa história. A representação da mãe vem do lugar em que essa mãe, ela ainda também não tá super fortalecida, mas ela percebe, é o feminino que percebe mais as coisas. É ela que fala pro pai, olha só o que você fez, olha só o que aconteceu, você acabou de fazer um pacto com o demônio. Não é a macieira que tá lá atrás no nosso quintal, é a nossa filha. Ela que tem esse conhecimento de falar também, de trazer luz para aquilo que está acontecendo, para a percepção do que rolou ali na hora. E aí vem a donzela, que é a nossa personagem principal, em que é ela que vai passar pelo processo iniciático. Uma das representações aqui dentro dessa história também, que já dá o indício pra gente de que algo vai acontecer, porque não dá pra ficar parado, é o moinho. O moinho representa a reciclagem de ideias. Então, é onde entra alguma coisa, gira e joga, ele tá renovando. E esse moinho tá parado na história. Lá dentro da casa deles, o moinho tá jogado às traças. É uma colocação muito sutil que ela traz dentro da história e que depois ela retoma para dizer esse simbolismo. Então, esse fato simbólico do moinho tá parado, de não ter reciclagem de ideias novas, vem mostrando que o pai, apesar de parecer horroroso, o pai fazer esse pacto com o diabo é necessário para que a filha saia de trás da casa, pare de varrer o chão do quintal e entre no seu processo de iniciação. Então, o moinho parado já tá dizendo ali pra gente, alguma coisa vai acontecer. O diabo, dentro da história, é claramente um predador. Assim como tem a história do Barba Azul, e o Barba Azul é o predador da psique, aqui é o diabo. E o diabo, ele só se aproxima daquelas mentes que são mais ingênuas e que estão querendo uma solução rápida. E é isso que acontece aqui no comecinho. E ela vai falar em uma parte, eu achei muito boa, que é o seguinte: a gente sabe dentro de nós de que não existe alcançar alguma coisa muito boa sem esforço.
A gente sabe que a gente vai ter que se esforçar. A gente sabe que não tem pote de ouro se não tiver jornada. Mas lá no fundo, a gente torce para que em algum momento apareça esse pote de ouro sem que a gente se esforce. Então é quase que um desejo secreto de dizer, eu sei que eu vou ter que fazer, mas vai que aparece. E aí é isso que o diabo preda. É isso que o diabo, quando ele entra na história, ele arranca do pai. O pai fala, nossa, eu sei que isso daqui não era pra eu acreditar, mas que bom que você chegou. Vamos fazer esse negócio aí, vamos fazer esse pacto. E aí ele entra dentro da jornada toda. E aqui ela fala bem rapidamente, mas eu falei, uau, não tinha pensado nesse conto de fada, que é a Bela e a Fera. O começo da Bela e a Fera é assim também, né? Com o pai colocando a filha em perigo. E aí a história se desenrola, porque a filha vai lá negociar com a fera para ela se colocar no lugar do pai. Então, o pai da Bela é uma representação de ânimos enfraquecido. E a jornada dela dentro da história, de se apaixonar ali pela fera, de depois conseguir transformar a fera em um homem comum, né, em um príncipe, é uma jornada de iniciação da mulher, em que, na verdade, ela também tá fazendo tudo isso dentro da cabeça dela. Então, ela começa com o pai, que é esse ânimo enfraquecido, e termina com um príncipe do lado dela, casando. Essa é a representação da união de ânima e ânimos dentro da psique das mulheres, nesse conto de fada, e não simplesmente o casamento e com um cara, com um príncipe, ser felizes para sempre. Um dos pactos que a gente faz com o diabo é o de não falar não. Eu não aguento. E aí a Clarissa vai trazer aqui um exemplo desses, de quando a gente não fala não. Qual é o pacto com o demônio que a gente tá fazendo? E ela diz da história de uma mulher que ela trabalhou junto, que ela não falava não pra ninguém. Ela falava sim a tudo e a todos, e todo mundo se reunia ali em volta dela. Cada hora um pedia alguma coisa, enfim, era aquela que falava sim pra todo mundo. E ela traz um termo aqui tão bonito que ela fala assim, que a sua mansidão, a sua voz carinhosa e receptiva, a sua atitude simpática, ela não só atraía aqueles que queriam roubar uma brasa, mas também reunia diante do seu fogo espiritual uma multidão tão numerosa que a impedia de receber qualquer calor. Então imagina ter uma fogueira que é sua, é o teu fogo espiritual, é o teu acesso, mas você atende tudo e a todos, então tá todo mundo ali se beneficiando do seu calor, e tá todo mundo tão ali que você mesma não consegue chegar. Você mesma não tem acesso àquilo. E aí ela fala que o pacto infeliz feito por essa mulher foi o de nunca dizer não, para ser amada com constância. O predador da sua própria psique lhe oferecia o ouro de ser amada. Era esse o grande benefício que ela estava trocando ali. E aí ela fala que ela percebeu plenamente o que estava acontecendo com ela quando ela teve o seguinte sonho. Ela sonhou que estava de quatro, no meio de uma multidão, tentando alcançar através de uma floresta de pernas, uma coroa preciosa que alguém havia jogado num canto. Então, olha que simbólico, né? A Clarissa vai falar de alguns sonhos aqui dentro desse capítulo também, que dão essas pistas pra gente de qual é o processo de iniciação que a gente tá aqui. Eu tô fazendo pacto com o diabo, eu já dei uma andada, eu tô na floresta, onde é que eu tô nesse rolê? Então, falar não. O posicionamento correto desse pai para que a história não tenha se desenvolvido da maneira com que se desenvolveu, e a história teria acabado ali, porque daí já seria uma mulher com a psique madura, mas é quando chega esse diabo, como se ele chegasse, e falasse ali pro pai, pro moleiro, olha, vou te dar o que você quiser, e o pai falasse,
eu não quero. Eu sei que eu tenho que ficar aqui cortando a lenha. Esse daqui é meu trabalho de agora. Eu não vou abrir mão, eu não vou negociar com você aquilo que eu não sei o que é. E aí, ela vem falando o seguinte sobre essa parte. Quando fugimos do corte de lenha, as mãos da psique é que são cortadas, pois, sem o trabalho psíquico, as mãos psíquicas definham. No entanto, esse desejo de um pacto que evite o trabalho pesado é tão humano e tão comum que é surpreendente encontrar uma pessoa viva que não o tenha aceitado. A opção é tão frequente que se fôssemos dar um exemplo atrás do outro de mulheres ou de homens que desejam parar de cortar lenha para ter uma vida mais fácil, perdendo assim suas mãos, ou seja, o seu domínio sobre a própria vida. A mão a gente vai falar mais pra frente, mas é aquilo com que a gente faz a vida, aquilo com que a gente sente a vida também. Ela fala que a gente demoraria muito tempo, porque todo mundo já fez esse pacto e quem não fez vai fazer, isso vai acontecer. E aí ela fala, por exemplo, a mulher que se casa por motivos errados e poda sua vida criativa. Ela tá fazendo esse pacto com o diabo. A mulher que tem uma preferência sexual e se força a aceitar outra. A mulher que quer ser ou fazer algo de importante e que fica em casa contando clipes de papel. A mulher que quer viver a vida, mas que coleciona pequenos fragmentos de vida como se fossem pedacinhos de barbante. A mulher que tem sua própria identidade, mas que entrega um braço, uma perna ou um olho ao primeiro namorado que se apresente. A mulher que tem um excesso de criatividade radiante e convida suas amigas vampiras para uma sessão de esgotamento. Eu botei um kaká, achei muito boa essa analogia. E aí ela fala, mulher que precisa prosseguir com a sua própria vida e algo dentro dela lhe diz, não estar presa é estar segura. Ah, não, é assim a frase. Não, estar presa é estar-se segura, como quem acredita, olha, fica aqui que você tá presa, mas pelo menos você tá segura. E tudo isso é o diabo dizendo, dou-lhe isso se você me der aquilo. E esse é o pacto sem o conhecimento.